Terminado o mês de fevereiro, eis que chega ao segundo episódio do Compensação. O mês de fevereiro, teoricamente, é sempre um mês mais curto, não é? São 28 dias, mas este mês parece que, em termos de polémicas e de acontecimentos, foi um mês cheio. Começamos logo pelo tema quente do mês, que foi o Benfica-Real Madrid e o caso a envolver o Prestiani com o Vinícius Júnior, a possível acusação de racismo sobre o internacional brasileiro. Isto apetece-me já inicialmente dizer que foi um mês péssimo para o Benfica. O Benfica teve um mês terrível do ponto de vista desportivo, porque acaba de sair da Liga dos Campeões, porque é uma fonte de sustentação financeira para o clube, pelos prémios que tem, perto do Real Madrid, é certo, mas é uma derrota institucional muito grande do ponto de vista comunicacional, aquilo que o Benfica passou este mês. Há um ponto assente no caso do Vini e vamos ser o mais diretos possíveis e o mais pragmáticos, que é: nós não podemos encarar a questão do racismo ou outro debate público entre uma questão entre vencedores e vencidos. Ou seja, não podemos simplificar uma realidade complexa e que está bastante estruturada numa sociedade. No fundo, o que nós temos que perceber, e este exercício também irei fazer neste episódio, que é, muito resumidamente, vamos falar do caso do Vinícius e depois falaremos daquilo que foi o impacto do jogo. O Vinícius tem a sua razão e isso é um ponto que é indiscutível. Sejam adeptos do Benfica, sejam adeptos do Real Madrid, nada, e tem que ser sempre o ponto de partida para o debate, para este debate da questão da temática do racismo, é que existe uma pessoa que se sente vítima de racismo, seja por um jogador do Benfica, neste caso foi o Prestiani, independentemente do adversário, até poderia ser um colega de equipa. Contudo, nunca podemos esquecer, e isto tem que ser a base, há uma vítima, há uma possível vítima. Com isto, não quero eu fazer já, e daí dizer que faço muitas vezes nestas temáticas simplificações, que é: eu não quero fazer uma condenação na praça pública ao Prestiani e dizer que ele é um culpado. No entanto, nós não podemos negar uma questão, que é: não podemos partir para o ódio gratuito ao Vinícius quando este se sente alvo de um tipo de discriminação, podendo ou não ter razão. Pode comprovar-se que o Prestiani disse não foi mono, foi maricón, apesar de não ser menos grave, não é? Entre o racismo e a homofobia não há diferenças do ponto de vista discriminatório, mas não podemos esquecer deste ponto, que é: o jogador, a vítima, a possível vítima, tem todo o direito em sentir-se agredido moralmente neste caso, não é? E nós, para analisar o caso, temos que partir desta premissa: houve uma pessoa que se sentiu alvo de uma lesão psicológica, neste caso, foi atacado, foi alvo de um comentário em que foi chamado mono. O racismo é um problema bastante grave na sociedade, está bastante enraizado na sociedade, estruturado, em que se torna muitas vezes quase imperceptível aquilo que é o nosso discurso comum, pela forma como está tão enraizado na nossa sociedade. Banalizamos o que não podemos banalizar porque achamos que esse é que é o nosso normal. Seja só a possibilidade de poder haver um jogador, e com isto volto a dizer, não estou a dizer que o Prestiani disse ou é culpado, porque também foi um erro que se fez neste processo. Acho que houve muita pouca paciência para ser institucional, e já vou explicar esta ideia mais à frente, mas burocrático tentar ser a voz da razão. Acho que nunca houve muito interesse de ser a voz da razão e este caso perdeu-se mediaticamente nesta necessidade de tentar ver quem é que era a vítima e o agressor. Mas não podemos nos esquecer disto, que é: este discurso está tão enraizado na nossa sociedade, só a possibilidade de o jogador do Benfica ter
dito tal insulto demonstra como esta temática está tão pouco trabalhada na nossa sociedade. Não querendo eu dar lições de moral a ninguém, este é sempre o meu ponto de vista pessoal e reitero, os episódios do Compensação são sempre diferentes daquilo que serão os episódios normais do Míticos. O Míticos, para quem não viu, ouviu neste caso, o episódio do Compensação do mês de janeiro. Nestes episódios eu darei a minha opinião, tentarei em primeiro lugar fazer um apanhado semanal de alguns temas que eu considero os mais pertinentes do mês que terminou. Começo a explicá-los e darei sempre a minha opinião. Gostava que quem ouve o nosso podcast que tentasse debatê-lo de certa forma ou não concordasse com a minha opinião, que o expresse também. Volto ao tema inicial, ao ponto inicial, antes de falar sobre o caso do Vini, que é, este foi um mês desastroso para o Benfica. Poucos se lembram, ou poucos já se lembrarão, dado ao turbilhão informativo que aconteceu nos média, de notícias, contra notícias, respostas, direitos de respostas, o que se desenrolou, porque já vivemos a primeira mão e a segunda, e o Benfica já foi eliminado da Liga dos Campeões e o Real Madrid já sabe que vai jogar com o Manchester City. Mas quero dizer que as pessoas já não se devem lembrar que o dia 17 de fevereiro, data da primeira mão do Benfica com o Real Madrid, começou com uma suposta agressão feita nas instalações do Benfica. No dia 17 de fevereiro, o jornalista Gustavo Lourenço, da CMTV, disse ter sido alvo de ameaças e de uma agressão, fala-se de uma palmada na mão por parte do assessor de comunicação do Benfica, e o Benfica começa aquele dia, mal ele sabia da avalanche que estava a chegar, o Benfica começa esse dia a dizer que vai fazer um corte institucional com a CMTV. Deixará de falar com a CMTV, estes cortes com os médias são sempre perigosos e não será o único que falarei neste episódio, mas o Benfica disse isto, não falaremos mais com a CMTV em função deste acontecimento que refutam, dizem que é mentira e que foi para os tribunais. Mas esse mesmo Benfica começou com essa atitude da manhã do dia 17, termina o dia 17, depois do suposto caso de racismo sobre o Vinícius Júnior, a dar informações diretamente a jornalistas e comentadores da CMTV. Este pormenor é de um desnorte completo do ponto de vista comunicacional, e foi isto que aconteceu. O Benfica, e quem gera a comunicação do Benfica, não percebeu de que comunicação está a tratar, não percebeu da grandeza do clube que está a trabalhar e que tem que gerir nestes casos de situações, nestas situações de crise, no fundo, não é? Tudo correu mal do ponto de vista comunicacional e eu, na minha opinião, reitero, não acho que seja fruto da inocência. O Benfica apontou logo, desde o primeiro minuto, a posição de vamos defender o Prestiani. Acima, estamos do lado do jogador. Acreditamos na palavra dele e o Vinícius está errado e tudo isso foi ponto assente. O Benfica sempre assumiu essa posição desde o primeiro minuto e é válida. E é válida porque tu podes adotar uma postura neutra, que é o que eu acho que o Benfica devia ter feito. O Benfica foi pouco institucional neste processo, até mesmo infantil na forma como lidou na comunicação. Acho que é completamente ridículo. Um clube, toda a comunicação do Benfica este ano tem sido, parece, de uma criança de 12 anos. Olha que naquele jogo do Porto o árbitro beneficiou o Porto e nós fomos roubados neste jogo. É uma comunicação tão arcaica e tão contraproducente com o que defendem, dizem que esta geração de presidentes quer inovar o futebol português, mas depois estão com comunicações já lá anos 80, anos 90, e neste caso não foge à regra. O Benfica não quis ser institucional, a defesa da instituição foi o seu ponto número 3, número 4 na ordem de prioridades, e o importante era alimentar. E o Benfica foi, neste caso, alimentou. Foi dizer como é que o Vinícius pode ter ouvido, com base num vídeo, espero não estar errado, mas como é que o Vinícius pode ter ouvido e o Mbappé? Mas quem é o Benfica para dizer que uma pessoa é ou não se pode sentir vítima de racismo? Ou de discriminação, ou de homofobia, neste caso em particular de racismo. Mas agora as instituições é que ditam o que é que a pessoa sente? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, não é? Além disso, é de eu dizer que não há ponta de inocência nesta situação. Acho que o Benfica não procurou... acho que o Benfica soube muito bem do que estava a fazer ao tomar esta posição de defesa do Prestiani, em que, mais do que defender o jogador, o Benfica sempre procurou salvaguardar, ou melhor, ou atiçar
aquilo que são os 66%, 63% que obtiveram na segunda volta das eleições. A grande maioria dos adeptos do Benfica, ou muitos adeptos do Benfica, adotaram uma postura contra o Vinícius. E o Benfica foi pôr mais lenha na fogueira. Foi alimentar essas narrativas criadas pela massa associativa, pelos adeptos, contraditórias entre si, e foi atiçando, pois sabem que há ali uma maioria confortável a esta direção que é necessário agradar para futuras reeleições futuras e para que este projeto diretivo do Rui Costa tenha que se solidificar e tenha que se manter, não é? Eles perceberam com esta eleição que existe uma minoria ruidosa, não no sentido de perturbar, mas de se fazer sentir, de oposição a esta direção. E eles perceberam claramente, e que o resultado se confirmou isso mesmo, que é preferível focarmos a nossa comunicação neste grupo alargado, não maioritário, não na totalidade, mas maioritário, do que procurar uma linguagem mais institucional. O Benfica não quis ser institucional. Esta estrutura de comunicação, nesta gestão de crise, não procurou defender a instituição Benfica. Não procurou. Se formos pela cronologia das redes sociais do Benfica, a primeira publicação, há publicações sobre o jogo, mas a primeira publicação pós-caso, ainda antes do esclarecimento do Prestiani, foi dizer que o presidente não partiu para atos de agressão, como falava a imprensa, depois até se confirmaram. Quer dizer, o comportamento de um presidente que deveria naquele dia ter falado, ir à conferência de imprensa, falar aos jornalistas na flash, no pós-jogo, não o fez. Foi falado apenas porque se foi envolver em cenas, confrontos verbais ou físicos com elementos da estrutura do Real Madrid. E o Benfica publica primeiro um post de defesa do presidente, antes mesmo de um comunicado meramente institucional, que era o que o Benfica devia ter feito. O Benfica assumiu esta posição. Não quis ser institucional, tomou a dor do jogador, que tinha que o defender. Atenção, o Prestiani nunca pode ficar sozinho neste caso, mas há maneiras e maneiras de lidar com a situação. E se o Prestiani for mesmo racista? Que posição ficou o Benfica nesta situação? O jogador torna-se mais importante que a instituição? É que isto é tudo um desnorte comunicacional. E cria ruído, e cria alarido, e cria novo debate da comunicação. E o clube, pois, passa uma imagem que acabou por passar indiretamente, que foi uma imagem muito negativa fora do seio benfiquista e principalmente internacional, pois passa lá para fora é que o Benfica permite este tipo de incidentes dentro do seu seio e permite simplificações porque não soube comunicar bem. Permitiu que as pessoas pudessem fazer deduções de que o clube era um clube racista, porque num dia temos um assessor de comunicação a ser acusado de dar uma chapada num jornalista, temos jogadores a ser acusados de racismo, temos um presidente que não comunica, um clube que coloca em causa aquilo que é o sentimento individual de uma pessoa, oprimido ou não, que será confirmado pela justiça, e reitero sempre justiça. Nem o Vinícius é vítima categórica, porque nós não sabemos, porque há um fator que é imprescindível para a compreensão deste fenómeno e que deturpa aquilo que é as possíveis ilações. Nós não nos podemos esquecer. Há uma pessoa que tapa a boca naquilo que está a dizer. Então vai ser sempre a palavra de um contra o outro. E o Benfica nunca pode dizer que uma pessoa foi ou não vítima de racismo. Com isto, quero acrescentar que, depois falando de todo este caso, desta gestão ruinosa comunicacional, vou olhar aquilo que foi desportivamente o jogo. Falo inicialmente da primeira mão. Vamos por partes. Houve um antes, que termina no momento da celebração, e há um pós-jogo. E daí eu dou razão ao Benfica. Eu acho que o Benfica, na primeira mão, a primeira mão, disputada no Estádio da Luz, definiu muito daquilo que foi a consequência desta eliminatória. O Benfica sai do jogo da primeira mão com razões de queixa, pois o Vinícius leva um cartão amarelo justo, na minha opinião, justo, porque tem todo o direito em celebrar como quiser, mas o Vinícius não pode esquecer que o fez, está a jogar na casa está a jogar na casa de um adversário. Estava ali a bandeirola, tem o símbolo, que é a representação máxima daquele símbolo de várias, Benfica ou Real Madrid, em Espanha, é a vida de muita gente. Aqueles que extrapolam o futebol para aquilo que é a sua dimensão pessoal, para a sua vida pessoal. E ele é alvo de uma provocação e rebate essa provocação. Daí eu acho que há uma interpretação séria do árbitro e justa de lhe dar o cartão amarelo. Vinícius não precisava de fazer aquilo, não precisava de rebater as provocações dos adeptos. Agora, se o Vinícius tinha cartão amarelo, e percebo, porque o árbitro não lhe quis dar um segundo amarelo, depois do que aconteceu,
iria estragar por completo um jogo que já estava estragado, mas iria ser impraticável. Mas temos que ser justos e temos que olhar aquilo que foi o jogo e que é um segundo amarelo por mostrar ao Vinícius e é um vermelho por mostrar ao Valverde, porque há uma agressão sobre o Dal. O Benfica tinha razões de queixa e a imprensa espanhola, partilho, não sei se foi da Marca, atenção, mas eu partilho da ideia da imprensa espanhola que disse o Real Madrid devia ter acabado o jogo com 9 e eu concordo em absoluto. Isso, claro, condiciona a segunda mão. Em todo este caso, acho que aqui houve uma entidade que falhou claramente, que foi a UEFA. A UEFA não foi neutral. Acho que houve um ligeiro favorecimento do Real Madrid em toda esta situação, pelo peso que o Real Madrid tem dentro das instituições da UEFA, e a UEFA criou um problema que pode ser uma caixa de Pandora para aquilo que é os casos futuros. Foi a suspensão preventiva do Prestiani, sem possibilidade de recurso, com recurso chumbado, quero eu dizer, porque isto estava uma caixa de Pandora. Isto vai-se aplicar em todos os casos, em todas as acusações, sejam elas de que tipo for. Uma pessoa é acusada de algo, está-se a iniciar uma investigação e é suspenso por um jogo, preventivamente, para tomar esta decisão, se calhar, porque a UEFA poderá saber mais do que aquilo que foi passado para a imprensa. Mas se sabe, tem que transmitir, porque a UEFA, apesar disto tudo, é o organizador e é o regulador da competição, não é? Agora, todos os casos levará a suspensões preventivas, porque depois poderá originar casos e contra-casos desse mesmo caso, não é? Acho que a UEFA não atuou como um papel de árbitro em todo este processo. E isso o Benfica pode também ter a sua razão de queixa. Sobre o jogo, o Benfica acaba eliminado da Liga dos Campeões, deixa a prova no play-off, depois de uma fase de liga complicada, mas ficou sempre a sensação que este resultado acaba por ser enganador. A sensação é que as pessoas, os adeptos, acreditaram mais na qualificação do Benfica que os próprios jogadores. O Benfica acreditou na qualificação, até o gol do Vinícius, deixou de acreditar. Foi a Madrid que acreditou até ao primeiro golo e depois foi ver o que dava. Foi ver o que dava e depois, claramente, quem entra nesta teia, neste jogo de cinismo dentro de campo, neste Real Madrid, que nós pensamos que não... Que verdade seja dita também, não é? Que psicologicamente esta equipa do Benfica é frágil, é um plantel frágil psicologicamente, criou um bicho-papão mental em que o Real Madrid seria um adversário, pelo peso institucional que tem, mais difícil do que aquilo que se verificou dentro do campo. O Benfica poderia ter eliminado o Real Madrid. Como o Sporting, se jogasse com o Real Madrid, poderia eliminar o Real Madrid. Apesar de todas aquelas estrelas. O Benfica foi inferior, o resultado, vê-se, com 2 derrotas, mas o Benfica não foi um underdog. O Benfica disputou, mas ficou sempre a ideia que pouco acreditou que seria possível. Não é? E esperava-se que uma equipa do José Mourinho, que teve muito mal em ser expulso, um treinador com a experiência do José Mourinho nunca poderia ter sido expulso na primeira mão. Uma equipa que é treinada por José Mourinho, volto a dizer, precisava ali de uma maior maturidade mental para lidar com esta pressão psicológica de que é jogar com estas equipas, as melhores equipas do mundo. E não aconteceu. Sim, parece-me que o Benfica acreditou até ao primeiro golo e depois com 1-0 sempre ficou ali, teve as suas oportunidades, é claro, mas ficou sempre ali a ver no que dava. E depois o Real Madrid, claro, com o seu cinismo que o caracteriza principalmente na Liga dos Campeões, soube virar o jogo, não sendo de todo brilhante. Para terminar, faz-me um pouco de impressão estas coisas que nós imprensa e nós adeptos, tendemos sempre a procurar quando estes resultados acontecem, que é caímos, mas caímos de pé. Orgulho, o Benfica fez o que podia, o Sporting fez o que podia, o Porto deu o que conseguiu. Será que foi mesmo assim? Será que não podia ser... faltou ousadia, faltou ambição? Porque depois isto promove um discurso que é pouco vencedor. Ver um treinador dizer, fizemos 5-5, 3 jogos com o Real Madrid. Boa, continuaste na prova? Não. Vais já para casa e tens um segundo lugar para disputar agora. E já não tens mais nenhum título para conquistar. Este discurso não adianta. É um falso moralismo. É um conformismo português que acontece no desporto e que se reflete em algumas outras áreas da sociedade e que coloca sempre os nossos clubes sempre numa posição confortável de inferioridade. No episódio passado falei que dizia que nós somos os piores. É que nós temos sempre essa tendência a dizer que somos os piores, somos muito maus, não temos hipóteses. Mas depois nos momentos temos que mostrar que somos tão bons ou que temos tanta capacidade para discutir aquilo que são os jogos com os grandes, nós vacilamos. Falta sempre o clique final.
Falta ali um toque de cinismo, e foi isso que aconteceu ao Benfica. Com este caso todo do Vinícius para este ano, e nós até nos esquecemos que foi ainda no início do mês tivemos o clássico, o possível jogo do título entre o Porto e o Sporting, em que foi um jogo chato, posso dizer isto. Acho que os portistas e os sportinguistas não me irão censurar em dizer que este é um jogo chato e pragmático. Quase que houve um acordo de cavalheiros entre os dois clubes, um acordo informal, não é? De pouca exploração daquilo que seria as fragilidades do adversário, sempre muito pragmático. E tanto de um lado como do outro, parece que a tónica foi a mesma, que é, vamos ver quem falha primeiro ao longo destes meses, em vez de resolvermos já isto no Dragão. O Porto foi o mais próximo, foi o que esteve mais próximo de vencer o jogo. O Sporting marca já na compensação de grande penalidade. O Sporting preferiu levar a decisão do campeonato para os próximos meses, graças a uma grande penalidade que vem da sorte e vem da incompetência do adversário, pela forma como foi feita, por alguma desconcentração. E o Porto acaba sempre por ser um pouco contundente com o primeiro, depois na primeira parte que poucos se lembrarão o que é que aconteceu, mas o Porto marca primeiro e depois deixa-se estar confortável, pois o Porto defende muito bem, muito seguro defensivamente, deixou-se estar e depois acabou por sofrer um penalti que resulta do infortúnio do Francisco Moura. Com isto, acho que teremos este Porto até ao fim, como já disse no outro episódio, de um Porto favorito a vencer o campeonato, dada a vantagem que tem, ao percurso tem sido até agora com a obrigatoriedade de vencer o campeonato. E vamos ter até ao fim um Sporting a morder os pés ao Porto, a ver no que consegue. Depois agora também terá a Liga dos Campeões, que alterar aquilo que são as ambições para o título interno. Mas será muito isto. Vamos ver quem é que é o primeiro a cair, com o Benfica a ser um outsider na luta deste campeonato, em que é, não digo impossível, mas muito difícil, será campeão. Outro tópico, e num mês que volto a referir, em que há cortes institucionais, num lado da segunda circular, também houve outro corte institucional no lado do outro lado da segunda circular, neste caso o Sporting. O Sporting disse, e vamos ver o que é que este caso irá dar, fez um corte de relações institucionais com o jornal O Jogo. Ora bem, os clubes portugueses continuam a ter uma certa dificuldade em lidar com aquilo que é a liberdade de imprensa. Liberdade de expressão, de opinião, dos órgãos de comunicação social. Em Portugal lida-se um bocado mal com a comunicação social, no geral. É sempre o vilão. É sempre o vilão. Como é que podem dizer mentiras, inventar mentiras pelo nosso clube, sobre o nosso clube, independentemente de qual seja. Os clubes não podem atuar assim. Sabem que esse é um terreno fértil. Posições de censurar jornais é fértil, pois vivemos num período em que já existe a comunicação de clube, em que os clubes já têm os seus próprios órgãos de informação e de comunicação e que lhes dá uma certa liberdade para destratar aquilo que é a imprensa escrita, ou a imprensa televisiva ou radiofónica. Principalmente os grandes não podem agir como ditadores da informação, pois essa postura, de certa forma, acaba por ter um efeito inverso e promove uma falta de rigor. Se os clubes já são tão pouco abertos à imprensa desportiva, fazendo-lhes blackouts, fazendo-lhes censuras, cortes institucionais, estão a promover a desinformação, pois esses jornais terão que procurar fontes alternativas de informação, que são fontes mais ruidosas, que algumas fontes mais próximas da realidade do clube. Porque o que aconteceu, e passo a contar a história para quem não sabe, foi que a decisão aconteceu pois o Sporting barrou a entrada a uma jornalista do jornal O Jogo, clássico do basquete contra o Futebol Clube do Porto. Esta tomada de posição do Sporting teve aqui o escalar aqui, o jornal O Jogo fez queixa ao CNID, que está ligado ao jornalismo desportivo e ao sindicato de jornalistas, e bem. E tudo isto começa, pois o jornal O Jogo divulgou uma notícia sobre o Yulman, que na altura não jogou contra o Nacional da Madeira, ficou de fora da ficha de jogo por motivos pessoais. O mesmo jornal O Jogo, pois reiterou que estes motivos pessoais estavam assim num desagrado do jogador apresentado à estrutura do Sporting, porque depois o clube rejeitou uma proposta de 40 milhões de euros do Atlético de Madrid para uma futura transferência. O Sporting refutou e cortou relações. Quem não deve, não teme. E porque acham que o Sporting apresentou como um argumento calunioso, foi uma ofensa, não podem propagar mentiras e desinformação, mas depois querem promover os cortes com essa imprensa. Em vez de clarificar a situação, não, cortam relações com a imprensa e depois ainda têm comportamentos que são de criança, que era o jornal O Jogo, tinha uma entrevista agendada com o Kiko Costa do handball, e o Sporting no dia da entrevista cancela. Depois tem ordens diretivas para cancelar,
para não falar com o jornal O Jogo. Isto é um total desrespeito àquilo que é a liberdade de imprensa, reitero, e também é um desrespeito aos adeptos. Pois de certeza que há sportinguistas que lêem o jornal O Jogo, não é? Têm o direito de estar bem informados, têm o direito de preferir um órgão de comunicação social ao outro e que não podem ser reféns de decisões diretivas de quem parece ter um ego frágil, que lidam mal com a imprensa. Uma pessoa, uma estrutura, um clube, uma empresa que lide mal com a imprensa não exprime e não transmite aquilo que são os valores democráticos. E o Sporting e o Benfica, ainda mais grave é, de ameaçar jornalistas, isto faz lembrar um pouco o faroeste, não é? Cada um, isto é terra sem lei, os clubes fazem o que querem e os jornalistas acabam sempre por ser vítimas desta situação. Mesmo que a notícia estivesse errada, fosse uma notícia falsa, pois falava-se que a notícia não foi assinada, se calhar foi para proteger o próprio jornalista, não sei o que é que levou a tomar essa decisão, mas é uma notícia. O Sporting tem direito a defender-se, parece-me é pouco democrático, e o Benfica fazerem cortes institucionais com a imprensa, seja ela qual for, porque isso, reitero, isso vai promover ainda mais informação pouco fidedigna. Porque o jornalista vai ter que procurar outra fonte, porque tem que trabalhar, porque tem que pagar as contas, porque o jornal não pode fechar, os jornais precisam de lucro, o setor dos média está em crise e os clubes não podem. Isso é promover a desinformação, independentemente do clube. Bem, vamos outro ponto deste mês: Liga dos Campeões. O Benfica saiu, ficou o Sporting e calhou o Bodo Glimt. Os noruegueses do Bodo Glimt. É um jogo interessante à partida para o Sporting. Se por um lado pode respirar de alívio, pois o Sporting claramente que tem um caminho facilitado, e estou a fazer aspas, facilitado até às meias finais, pois podia ter calhado num lado em que apanharia um Real Madrid e um Bayern Munique. Arsenal, Sporting, Leverkusen e Bodo, um destes vai à meia-final da Liga dos Campeões este ano. O Arsenal claramente é o favorito, mas o Sporting, com o emparelhamento que teve acessível, pode sonhar com umas meias-finais. O Sporting já eliminou o Arsenal do Arteta na Liga Europa. Era outro Arsenal, era outro Sporting, mas acho que não está nada descartado e acho que o entusiasmo é justo pelos adeptos, que os adeptos do Sporting estão a sentir, é claramente justo. O Bodo é uma equipa interessante, é este menino bonito do futebol europeu esta temporada, este projeto que encanta todos os apaixonados pelos românticos do futebol ainda mais, mas será um adversário complicado, não é? Porque, na minha opinião, isto vai muito além, e desejo a melhor das sortes ao Sporting, mas isto vai muito além daquilo que é um one season only, um projeto de uma temporada, um produto da sorte. Não, isto aqui nota-se claramente que é uma coisa sustentada, que é uma coisa assente, bem solidificada, com princípios tanto na estrutura, no modelo de gestão, na sua organização, no scouting, muito bem definida, com um treinador em que claramente que há uma simbiose, um pouco também como havia com o Sporting do Amorim, mas há claramente uma simbiose entre as ideais e o treinador. São todos um, isso é importante, não há uma sobreposição. O Bodo é o treinador e o treinador é o Bodo. E é um adversário difícil. O primeiro, o Bodo, vem de uma semifinal da Liga Europa. Foi eliminado pelo Tottenham, que venceu a competição. O Bodo, que em 2017 estava na segunda divisão. E só esta temporada o Bodo empatou com o Tottenham, empatou com o Dortmund, ganhou a eliminatória ao Inter de Milão, ganhou o Atlético de Madrid fora e ganhou o Manchester City, clube de uma cidade com 50 mil habitantes. É de louvar. Este projeto do Bodo, claramente que é um trabalho que espero eu, que independentemente do que seja o futuro nas competições europeias, se eliminar o Sporting ou não, se ficar pelo caminho, se os portugueses os eliminarem, é um caminho que daria uma literatura muito interessante ao nível do desporto. Há aqui um sólido trabalho de treinador do Knudsen, mas há aqui uma clara afirmação daquilo que é o talento local. O Bodo construiu esta equipa à base do talento local e solidificou uma ideia que depois que se mostra nesta simbiose entre treinador e jogador, em que são todos do norte, que não sei pode haver quem não saiba, não é? O Bodo fica no norte da Noruega, e na Noruega, à semelhança do que acontece em todos os países, existe um certo preconceito entre norte e sul. Na Noruega, o norte é sempre visto como uma ideia mais de desvalorização, alguma marginalização, e o Bodo soube pegar nessa temática
e criar uma equipa só com talento do Norte. Um exemplo claro é que, por exemplo, o Sheldrup fez formação no Bodo, não é? Com talento da academia, com talento local, que foi para a academia, construiu um plantel coeso, com os mesmos jogadores há muitos anos, quase todos noruegueses, quase todos de Bodo, e isso depois reflete-se, porque eles estão a defender a sua identidade na Liga Milionária, né? Na Liga dos Campeões. Estão a defender aquilo que é a sua identidade cultural. Daí nós dizermos sempre que o futebol não são só 22 jogadores a correr atrás de uma bola. O futebol é um mundo. O futebol é política, o futebol é cultura, o futebol é sociedade, o futebol é direito. E o Bodo é uma clara representação disso mesmo. Para a eliminatória com o Sporting, destaque para 3 jogadores. Para o Patrick Berg, para o Jean-Peter House e para o Kasper Hogg. Para mim são os três maiores talentos desta equipa, também são os que têm maior nome, maior presença nos média. O Jean-Peter House, que já jogou no AC Milan, o Patrick Berg, que esteve no Lens, não correram bem, voltaram para o Bodo e estão a fazer este conto de fadas que é impressionante. Liga dos Campeões, playoff marcado por surpresas, destaque Juventus de fora e Borussia de Dortmund como os principais eliminados deste playoff da Liga dos Campeões. A Atalanta é uma excelente equipa, mas o Dortmund tem um estatuto, e o Galatasaray, apesar de ser também uma equipa muito reconhecida, a Juventus é a Juventus. A Juventus são 2 vencedores de Liga dos Campeões que foram eliminados por 2 não vencedores. E isto também é um reflexo para aquilo que o futebol que se está a viver, que é, se nós por um lado podemos ver um claro predomínio dos ingleses nas competições europeias, também podemos ver uma descentralização do futebol. Voltamos a ter se calhar esta premissa, não é? E que uma clara amostra e um claro alerta, principalmente para a Juventus e para o Dortmund, que é a identidade por si só não ganha, não é? O Dortmund tem uma massa adepta, a Juventus tem um peso histórico muito grande, mas se não houver plantéis capazes de perseguir e de manter o clube nesse nível, acabam por perder e acabam por ser eliminados. O Benfica a mesma coisa, o Inter de Milão a mesma coisa. Do que é que adianta ser primeiro classificado em Itália se depois perde com uma equipa norueguesa? Mas o lado do futebol, o lado belo do futebol é isso mesmo, que é o turco elimina o histórico de Itália. Os da Vila da Noruega eliminam um dos crónicos campeões italianos também. A segunda maior equipa da Alemanha é eliminada por um clube de uma zona pequena de Itália, pequena, salvo seja, que é Bergamo, fica muito próximo de Milão. E isso também é a beleza do futebol. E quando olhamos para estas eliminatórias, eu faço esta pergunta, que é, olhando para o plantel do Galatasaray, é assim tão pior que o da Juventus? O Galatasaray não é assim tão... não está ao mesmo nível que este plantel da Juventus? Dado o talento individual. Este é o meu ponto de pensamento. Não são assim tão piores do que a Juventus. E a Atalanta não é assim tão pior que o Dortmund. Que este Dortmund, que falta-lhe nomes de afirmação. Falta-lhe um Marco Reus, por exemplo. Está ali uma homogeneização de jogadores com potencial e com jovens e com talento, mas falta aqueles 3, 4 jogadores com o fator diferenciador, que resolvem eliminatórias, que resolvem jogos. Um Reus, um Aubameyang, tantos que tiveram, um Lewandowski que também passou por lá. De Liga dos Campeões, temos PSG, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Atalanta, Bayern Munique, Newcastle, Barcelona, Atlético Madrid, Tottenham, Bodo, Sporting, Leverkusen, Arsenal. Com isto, vou sempre pelo pragmatismo e vamos pelos favoritos teóricos. Acho que iremos ter uma meia-final entre Paris Saint-Germain e Bayern Munique, e do outro lado entre o Barcelona e Arsenal, e acho que será uma final entre o Bayern e o Arsenal. É o meu palpite. Partimos para a Liga Europa. O Braga e o Porto não jogaram, passaram nos 8 primeiros, com todo o mérito, e acho que aqui temos 2 perspectivas interessantes. Por um lado, temos o Braga, que pode sonhar, claramente, pode sonhar em chegar a uma meia-final. O Betis, na teoria, para isso tem que eliminar o Ferencváros, óbvio. Isso não há vencedores sem os demonstrar dentro do campo. Mas o Braga, num dia bom, se calhar consegue fazer uma gracinha com o Betis. E pode sonhar com a meia-final. Uma final já não sei, porque acho que o Lyon parece estar muito forte agora, e reforçou-se também bem com o Hendrick. Por outro lado, temos o Porto, que ficou no lado mais difícil. Tem um adversário que joga muito bem,
que é o Stuttgart, que está a fazer uma boa Bundesliga, e aqui este segundo lado do caminho até à final de Istambul é um espaço em que o Porto tem que mostrar uma certa afirmação. Ou seja, o Porto, estando no lado mais difícil, tem que provar qual é o real investimento que quer deixar na Liga Europa, para se vão abdicar, salvo seja à medida que podem ou não avançar na competição e que se aperta as decisões do campeonato, ou são os claros candidatos a vencer a Liga Europa, que o são. Em termos de qualidade individual, o Porto, se não é a melhor equipa, está no top 2, top 3. Isso fica aqui reiterado. Este mês teve vários acontecimentos, vários jogos. Começou o Brasileirão, por exemplo. Um Brasileirão com menos portugueses. Luís Castro e Abel. Já saiu o Leonardo Jardim, por exemplo, do Cruzeiro, foi para lá o Tite, mas há menos portugueses, mas começa o maior campeonato da América do Sul. Temos o Lanús, que ganhou o Flamengo, tanto fora como em casa, e ganhou a Recopa Sul-Americana, a Supertaça Sul-Americana. Por fim, temos o Momento Random, que é aqui a rúbrica dos episódios do Compensação. Quando faltava suminho, quando faltava um tema random bom, eis que aparece a terra em Portugal, Sydney Sweeney. Numa sexta-feira, Sydney Sweeney no estádio José de Alvalade, aí ver um Sporting Estoril. Posso garantir aqui que não estava no meu bingo 2026. Sydney Sweeney em Portugal no estádio de Alvalade. E duvido muito que nem para o sportinguista mais fã da atriz e o sportinguista mais otimista pensou que isto iria acontecer. Nunca pensei dizer esta frase. Sydney Sweeney está a ver o Pizzi a jogar em Alvalade numa sexta-feira. Aconteceu, conheceu o estádio, recebeu uma camisola, esteve no relevado, mostrou que tem pezinhos, deu um abraço aos Jubas e depois, para fim de conversa, pergunto se tinha espaço na equipa feminina dos Leões. Este foi o segundo episódio do Compensação, em que fizemos uma viagem por aquilo que foi o mês de fevereiro. Espero contar com vocês nos próximos episódios e já sabem, todas as sextas-feiras, novo episódio do Míticos FC, tanto no Spotify como no YouTube. Vemo-nos no próximo episódio.